Estamos chegando em clima de Copa do Mundo, como todos vocês já devem saber. E com quase 100 anos de existência, as Copas do Mundo elas acumulam algumas histórias estranhas, bizarras e que eu acredito que elas mereçam um bom iceberg. Hoje eu vou fazer um iceberg que eu gostei muito de ver, achei interessante, fiz algumas pequenas alterações e eu vou apresentar aqui para vocês então o iceberg das Copas do Mundo. Acredito que todos vocês já saibam como que funciona esse tipo de vídeo, mas eu gosto de ser inclusivo, então vou para mais uma explicação. No topo do iceberg estão as coisas mais conhecidas relacionadas ao tema. O tema é a Copa do Mundo, então eu imagino que aquelas coisas mais básicas sobre Copa do Mundo, elas estão no topo, enquanto a gente vai abaixando ali as camadas e a gente vai chegando a algumas informações que talvez nem todos saibam, nem todos tenham ouvido falar. Agora, se tu ouviu falar sobre tudo isso, mano, parabéns! Deixa o like e vai embora então, ou assista então, porque o vídeo eu acredito que vai ficar muito bacana. Então, vamos para o vídeo. O que falar da maior tragédia que aconteceu com a seleção brasileira em toda a história das Copas? Em toda a história, na real, né? A semifinal da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, e a Alemanha simplesmente afunda 7-1 na seleção brasileira, para desespero de todos aqueles que estavam assistindo e para o Galvão Bueno, né? Ficou bem chateado. A maior humilhação sofrida por alguma seleção gigante na história das Copas, e ainda mais que fui em casa, né, cara? Acho que tudo isso agrava. O FIFA Gate foi um escândalo de corrupção dentro da FIFA, que é a entidade máxima do futebol e a organizadora de todas as Copas do Mundo. E esse escândalo de corrupção levou 14 pessoas importantes da própria entidade presas após algumas denúncias. Entre essas acusações está as de propina e lavagem de dinheiro em eventos da FIFA. Sede da próxima Copa, agora no final de 2022, o Catar está envolvido em diversas polêmicas, entre elas o uso de mão de obra escrava para a construção dos estádios, além de que a escolha da sede, né, do Catar, ela está envolvida em um escândalo do próprio FIFA Gate, né? Dizem que a FIFA recebeu um dinheiro para que a Copa fosse sediada no Catar. E isso é levantado porque o Catar não tem tradição alguma no futebol e lá é um clima bem inóspito e tem toda aquela situação de direitos das mulheres, de direitos dos homossexuais. A Adidas Jabulani foi a bola oficial usada na Copa do Mundo de 2010, sediada lá na África do Sul. Ela é uma das bolas mais famosas da história, tanto pelo seu design quanto pelas suas polêmicas, já que muitos jogadores reclamavam muito dela, pois, segundo eles, parecia mais uma bola de vôlei do que de tão leve que ela era, né? Então, parece aquelas bolinhas de dente de leite, sabe? Que tu chuta e faz um efeito incrível. E a Adidas, na época, ela rebateu essas críticas dizendo que todos os que reclamaram da bola eram patrocinados pela Nike. Desde a Copa do Mundo de 1966, sediada na Inglaterra, a FIFA designa um mascote oficial para cada edição. Já tivemos, por exemplo, o lendário Fuleco aqui da Copa de 2014, que era um tatu-bola. E na maioria das vezes é um animal natural do país em que a Copa vai ser organizada. Só que às vezes é uma coisa bem esquisita. E como a da Copa agora de 2022, eu não faço ideia do que seja isso. Parece um fantasma. O maior jogador da história do futebol e de todos os tempos, ele também é o maior jogador da história das Copas. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, esteve em 3 das 5 Copas conquistadas pela seleção brasileira, tornando ele como o maior vencedor do torneio como jogador. Além de que ele também tem 13 gols em todas as Copas que disputou, o que faz dele um dos maiores artilheiros. Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, Uruguai e Gana estavam empatando o jogo,
quando uma bola ia entrando no gol do uruguaio, né? Ia ser gol da seleção de Gana. Só que o atacante uruguaio Luis Suárez deu um tapa na bola e evitou o gol. Foi marcado o pênalti, porque isso não pode, e o Suárez foi expulso, mas o jogador ganês errou o pênalti e o jogo terminou empatado e foi para as cobranças de pênalti, e lá o Uruguai se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. Falando em Luis Suárez, também tem um lance engraçado dele na Copa de 2014, né, que ele mete uma mordida no italiano Chiellini. Na final da Copa do Mundo de 2006, França e Itália empatavam o jogo, quando do nada o francês Zinedine Zidane, uma lenda do futebol, simplesmente deu uma cabeçada no italiano Materazzi e foi expulso. A França perdeu aquela final e, mesmo sendo uma lenda do esporte, a última imagem dele no futebol é ele saindo de campo expulso, porque aquele era o último jogo da carreira dele. Segundo Zidane, o italiano estava insultando a sua família. O lance ele é tão icônico que ganhou até uma estátua, cara. Na manhã da final da Copa do Mundo de 1998, o atacante Ronaldo teve uma convulsão e, a princípio, o melhor jogador do mundo naquela época não jogaria a final. Ronaldo voltou e, mesmo que incapacitado, ele foi a campo. O Brasil tomou um vareio da França e perdeu a Copa, com o Ronaldo quase que cambaleando em campo de tão mal que ele estava. E a derrota levantou muitas dúvidas, com lendas urbanas afirmando que tanto o Ronaldo quanto outros jogadores eles teriam vendido a final da Copa para vencer a próxima. E o Brasil venceu a próxima Copa, né? Então as dúvidas aumentaram. Os rumores eram tão fortes que se instaurou uma CPI sobre isso naquela época. Antes da taça que todos nós conhecemos, até 1970 era entregue ao campeão a chamada Taça Jules Rimet, nome dado pelo idealizador da taça, que foi Jules Rimet. A taça passou por poucas e boas, como estar escondida embaixo da cama do presidente da FIFA durante a Segunda Guerra Mundial, até um roubo fracassado durante a Copa de 66. Por ter vencido a Copa do Mundo 3 vezes, o Brasil ganhou a taça para ficar em definitivo, enquanto uma outra taça ia ser inventada. Só que em 83 a taça foi roubada lá da sede da CBF e derreteram ela para vender o ouro. No jogo entre Brasil e Holanda na Copa do Mundo de 94, o atacante Bebeto marcou um gol e fez uma comemoração lendária, onde ele embalava um bebê. Esta comemoração foi feita para homenagear o filho de Bebeto, Matheus, que também viria a se tornar um jogador de futebol no futuro. Durante a Copa de 2010, os estádios sul-africanos ecoavam um som chato pra caramba, que eram os das vuvuzelas. Elas se tornaram moda nos estádios durante uma época, só que perceberam que ela era muito chato o barulho, parecia uma abelha zunindo no teu ouvido, e meio que todo mundo abandonou isso. Nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, o jogador argentino Diego Maradona pulou para cabecear a bola, só que ele era meio baixinho, então para vencer o goleirão inglês, ele meteu um tapa sem vergonha na bola que foi para o fundo do gol. O juizão não viu e validou o gol, sacramentando a vitória argentina. O lance é chamado de A Mão de Deus por ser uma espécie de vingança contra os ingleses pela Guerra das Malvinas. Nesse mesmo jogo, o Maradona ele fez um gol antológico que é conhecido como o gol mais bonito da história das Copas. O futebol total, ou como também é conhecido como carrossel holandês, é um sistema inovador de jogo implementado pelo treinador Rinus Michels e pela seleção holandesa, ou encabeçada pela lenda Johan Cruyff, durante a Copa do Mundo de 74. Nesse sistema de jogo, os jogadores eles não tinham posição fixa em campo e mudavam constantemente, além de pressionar o adversário quando eles estavam sem a bola. A Holanda encantou o mundo, mas perdeu a final daquela Copa para a Alemanha Ocidental.
Durante a Copa do Mundo de 1970, o Brasil e a Inglaterra se enfrentavam pela fase de grupos. Em uma jogada, o Rei Pelé saltou para realizar um cabeceio quase que perfeito no canto do gol e chegou a sair comemorando. Só que ele não contava com a defesa do século de Gordon Banks, algo que entrou para a história. O Brasil venceu a Copa, enquanto que Pelé e Banks eles se tornaram grandes amigos até a morte de Banks em 2019. Também conhecido como morte súbita, ele era uma regra para evitar as decisões por pênaltis, encerrando um jogo quando uma equipe fizesse gol durante a prorrogação. Duas Copas tiveram gol de ouro, em as de 98 e 2002. Após verem que isso não estimulava o jogo ofensivo, a FIFA decidiu por abolir essa regra em 2004 e desde então nunca mais teve nenhuma Copa. Na Copa do Mundo de 1950, realizada aqui no Brasil, a seleção da casa precisava de apenas um empate para erguer a taça pela primeira vez e chegou a ser na frente no placar, mas faltando 10 minutos para encerrar o jogo, os uruguaios viraram o jogo e venceram a Copa do Mundo, calando quase 200 mil pessoas no Maracanã. Os Cinco Magiares, também conhecidos como o Time de Ouro, era a magnífica seleção húngara da década de 50, liderada pelo craque Ferenc Puskás. Eles inovaram o futebol com um aquecimento antes das partidas, além de placares elásticos chegando a incríveis 32 jogos de invencibilidade, até a final da Copa de 54, quando perderam de virada a Alemanha Ocidental. Durante a Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina, as donas da casa caíram no mesmo grupo do favorito Brasil e terminaram empatados em pontos. Na última partida, o Brasil venceu a Polônia e a Argentina precisava de uma goleada contra o Peru para passar de fase. Milagrosamente, a Argentina meteu 6-0, o placar que eles precisavam. E todos então suspeitaram de algumas coisas, como os horários dos jogos, que eles foram alterados de última hora, e até mesmo o fato do goleiro peruano, que na verdade era nascido na Argentina. A seleção brasileira, que terminou em terceiro lugar, se autoproclamou como campeã moral da Copa por ter sido a única seleção que terminou invicta. A maldição da quinta partida acompanha a seleção mexicana desde a Copa de 94, quando chegaram às oitavas de final. O México nunca consegue jogar 5 jogos em uma Copa. Eles sempre chegam no quarto jogo e são derrotados e caem fora. Já tendo uma polêmica já antiga com o doping, a lenda Diego Maradona protagonizou uma imagem icônica durante a Copa de 94. Durante uma partida contra a Nigéria, Maradona foi escoltado para fora de campo por uma enfermeira e jamais voltaria a jogar um Mundial novamente. Foi detectado um medicamento para perda de peso e isso era totalmente legal naquela época. Durante a Copa do Mundo de 2002, a seleção sul-coreana fez resultados considerados zebras históricas em cima de seleções mais fortes, como Portugal, Itália e Espanha, parando apenas na Alemanha nas semifinais. Por ser a seleção da casa junto do Japão, levantou-se suspeitas de que havia uma manipulação de resultados para atrair a atenção dos torcedores asiáticos. Isso se sustentou por lances muito duvidosos em todas as partidas, que coincidentemente favoreciam os sul-coreanos. O camaronês Roger Milá é um ex-atacante camaronês e sua posição nesse iceberg se deve ao fato de que durante a Copa de 94 ele se tornou o mais velho a marcar um gol em Copa, com 42 anos e 39 dias, no jogo que terminou 6-1 para a Rússia. Nesse mesmo jogo, o Oleg Salenko fez 5 gols e é o jogador que mais fez gols em um único jogo de Copas do Mundo. Antes da Copa do Mundo de 2002, a seleção camaronesa usou durante a Copa Africana e durante as eliminatórias regatas ao invés das tradicionais camisetas. As regatas elas também seriam usadas na Copa, mas a FIFA vetou isso, então para meio que burlar isso, já que as regatas fizeram sucesso, eles botaram mangas pretas. Durante a Copa do Mundo de 90, o Brasil e a Argentina fizeram um duelo equilibrado pelas oitavas de final.
O jogo foi vencido pela Argentina, mas após o jogo, o lateral brasileiro Branco reclamou de uma tontura estranha durante a partida. Anos mais tarde, o Diego Maradona ele afirmou que a seleção argentina deu água batizada com tranquilizantes para que Branco bebesse. Até a Copa de 50, a seleção brasileira usava a camisa branca com detalhes azuis como uniforme titular. Só que, como dito anteriormente, o Brasil perdeu aquela final no famoso Maracanaço. E a seleção brasileira ela ficou muito chateada e achou que a culpa disso era as camisas brancas. Então resolveram trocar pela camisa que hoje em dia já é lendária, que é amarela com detalhes em verde. A segunda Copa do Mundo foi sediada na Itália, até então sob o regime do ditador Benito Mussolini. Para disseminar sua propaganda fascista, Mussolini ameaçava seus jogadores e, mesmo sem ser a favorita, ela foi campeã do torneio. Estranhos resultados, assim como decisões controversas dos árbitros a favor da Itália, levantam a tese de que a mesma foi armada para que a Itália vencesse. A lenda, o velho lobo Mário Zagallo, é simplesmente o maior vencedor de Copas do Mundo. Ele venceu em 58 e 62 como jogador, em 70 como treinador e em 94 como coordenador técnico. Com 4 títulos, o Zagallo é maior do que muitas seleções por aí. Durante a Copa de 2006, em um jogo entre Croácia e Austrália, o croata Josip Simonic foi expulso após levar 3 cartões amarelos, e não após levar os 2 convencionais. O mais curioso é que Simonic nasceu na Austrália. A cada conquista de Copa do Mundo, tradicionalmente se adiciona uma estrela em cima do brasão da seleção. Apesar de ter vencido apenas 2 Copas do Mundo, a seleção uruguaia ostenta 4 estrelas em cima do peito, pois venceram as Olimpíadas de 1924 e 1928, as quais na época eram consideradas Copas do Mundo, mesmo com a FIFA não concordando. Durante a Copa do Mundo de 2010, a mídia chamou atenção para as previsões corretas do Povo Pou, que previu inclusive que a Espanha seria campeã da Copa. Infelizmente, o Povo Pou acabou falecendo em outubro do mesmo ano. O francês Lucien Laurent é simplesmente o jogador que marcou o primeiro gol da história das Copas. Organizada em 1930 no Uruguai, a França venceu o México por 4-1 e o gol de Laurent foi o primeiro da competição. A Batalha de Santiago foi o jogo entre Chile e Itália durante a Copa do Mundo de 1962, organizada no próprio Chile. Apitada pelo inglês Ken Aston, a mesma é considerada a partida mais violenta da história das Copas, sendo considerada uma das inspirações para a criação dos cartões amarelo e vermelho alguns anos depois. A razão de tamanha violência foi os relatos dos italianos desdenhando o Chile, alegando que era um país miserável. Apesar de serem os inventores do futebol, os ingleses nunca tiveram muita sorte em torneios oficiais. Apesar de sempre chegarem como favoritos, o seu único título oficial é a Copa do Mundo de 66, realizada na própria Inglaterra, onde há relatos de que ela tenha sido armada para que fosse vencida pelos ingleses. A estranha eliminação do favorito Brasil na fase de grupos e um gol inexistente na final são algumas provas de que essa teoria seja real. Durante os preparativos para a Copa de 70, a atual campeã Inglaterra foi para a Colômbia se preparar para as partidas na altitude. Enquanto estavam no hotel, o capitão inglês Bobby Moore foi preso, acusado de ter roubado uma pulseira valiosa em uma joalheria local. Moore ficou preso por 4 dias e foi provado que ele não roubou nada. Há uma teoria que afirma que tudo isso foi armado para que enfraquecesse a seleção inglesa e evitar que ela ganhasse a Copa pela segunda vez. A seleção norte-coreana participou da Copa do Mundo de 2010, e mesmo que seja um país tradicionalmente fechado, tinham torcedores fervorosos nas arquibancadas durante os jogos da seleção. Posteriormente foi provado que todos eram, na verdade, atores. Antes da final da Copa de 54, os jogadores da seleção alemã se injetaram com vitaminas, e só assim puderam vencer a magnífica seleção húngara. Alguns dias depois, todos eles ficaram doentes.
Ao pegar o troféu da Copa de 58, o brasileiro Bellini surpreendeu a todos erguendo o troféu para o público. Esse gesto inaugurou a tradição de erguer troféus ao vencer competições, já que antigamente eles só pegavam o troféu e largavam para casa. A Copa do Mundo de 86 seria originalmente sediada na Colômbia, porém, em 1982, a Colômbia pediu para renunciar como sede, devido a não atender aos requisitos mínimos da FIFA. Com a renúncia, a FIFA escolheu o México para ser o primeiro país a sediar a Copa do Mundo por 2 vezes. Brasil e Chile disputavam no Maracanã uma vaga para a Copa do Mundo de 1990. Aos 22 minutos, o goleiro chileno Roberto Rojas caiu no chão com o rosto sangrando, alegando que foi ferido após ser atingido por um rojão atirado pela torcida brasileira. O jogo foi interrompido e o Brasil seria desqualificado pelo tal ato. Mas no dia seguinte, uma foto comprovou que o rojão caiu muito longe do rosto de Rojas, que cortou a própria cara com uma lâmina escondida na luva. Como consequência, o Chile foi punido e o Brasil foi para a Copa. Além de que Rojas deveria ser banido para sempre do futebol, o que não acabou acontecendo. A torcedora que atirou o rojão em campo ficou conhecida como a Fogueteira do Maracanã e posou para a revista Playboy. Membro do comitê organizador da Copa do Mundo de 1998, o ex-jogador Michel Platini revelou em 2018 que houve uma armação no sorteio para que França e Brasil, as favoritas do torneio, só se enfrentassem na final. Após ter recusado a participar das primeiras edições de Copa do Mundo, porque se achavam superiores, a Inglaterra vinha para a Copa de 50 como uma das francas favoritas, e iria enfrentar a fraquíssima e amadora seleção dos Estados Unidos, no Independência em Belo Horizonte. A seleção americana, que era amadora, e muitos previam que ela fosse só um saco de pancadas, frente à poderosa Inglaterra, surpreendeu a todos com o gol do haitiano Gaetans, que deu a vitória para os americanos no que é considerado a maior zebra da história das Copas. Durante o jogo entre Inglaterra e Irlanda na Copa do Mundo de 1990, o artilheiro inglês Gary Lineker protagonizou um lance inusitado, quando ele literalmente se borrou todo em campo. Para dar aquela disfarçada, ele senta na grama e arrasta a busanfa pelo gramado, que nem um cachorro faz para se limpar. Durante a Copa do Mundo de 1982, a seleção do Kuwait estava tomando uma sacolada da seleção francesa, quando do nada o príncipe do Kuwait, Fahad Al-Sabah, interrompeu a partida causando um escândalo, alegando impedimento, entre várias outras acusações. Ele conseguiu o que queria, o gol foi impedido, só que isso não evitou em nada a humilhação da seleção de Kuwait. Durante a primeira Copa do Mundo, em 1930, a seleção boliviana pretendia fazer uma homenagem aos anfitriões uruguaios, e onde cada membro da seleção e da delegação eles usariam uma camiseta com uma letra, e todos formariam a frase "Viva o Uruguai!". Só que alguém faltou ao ensaio e cometeu essa gafe que vocês estão vendo aí na foto. Na final da Copa do Mundo de 1950, no famoso Maracanazo, todos estavam tão confiantes que o Brasil se sairia vitorioso, que até o presidente da FIFA, o tal Julius Rimet, ele tinha preparado um discurso em português para o público. Só que ele foi surpreendido pelos uruguaios e teve que entregar o troféu em silêncio, porque já não tinha nenhum discurso para dar para os uruguaios. Durante a Copa do Mundo de 82, na partida entre Alemanha e França, o goleirão alemão Harald Schumacher deu uma entrada tão violenta no francês Patrick Battiston que o mesmo ficou desmaiado em campo. Todos acreditavam que ele tinha até mesmo morrido, só que ele apenas teve uma concussão e perdeu 2 dentes. A seleção indiana se classificou para a Copa do Mundo de 1950, só que desistiram. Por anos, algumas lendas afirmavam que eles não vieram porque a FIFA não permitiu que eles jogassem descalços, mas a verdade é que as viagens até o Brasil eram muito caras. Todos sabem que toda edição de Copa do Mundo tem a bola oficial, que é usada durante o torneio. Na primeira Copa, em 1930,
as finalistas Argentina e Uruguai entraram em desacordo sobre qual bola que eles deveriam usar, e ficou definido pelo árbitro que 2 bolas seriam usadas, uma em cada tempo de jogo. O jogo da vergonha é como ficou conhecida a partida entre a Alemanha Ocidental e Áustria, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 1982. A Áustria abriu o placar logo cedo e esse resultado de 1-0 ele classificaria as duas seleções. E então o que se viu foi ambas as equipes tocando a bola de um lado para o outro, causando a ira de torcedores no estádio que queriam ver um jogo pegado. O argentino Luiz Monti é conhecido por ter jogado 2 finais de Copa por 2 seleções diferentes. Em 1930 ele defendeu a Argentina e perdeu a final para os uruguaios. E em 1934 ele defendeu os italianos e finalmente se sagrou campeão. Em 2014, pessoas do mundo inteiro caíram no conto do Vigar, na pegadinha do Cid do Não Salvo. Ele postou um vídeo simulando ali um jornal norte-coreano passava para os seus cidadãos que a Coreia do Norte tinha vencido a Copa com goleadas surreais. Dias antes do início da Copa de 86, os jogadores argentinos fizeram uma promessa à Virgem de Tilcara e voltariam lá caso vencessem a competição. Bem, a Argentina venceu aquela Copa, mas os jogadores nunca cumpriram suas promessas e nunca voltaram até a Virgem de Tilcara. E a Argentina nunca voltou a vencer uma Copa do Mundo, mesmo chegando várias vezes como favorita. Antes da Copa de 2018, os mesmos jogadores finalmente cumpriram a promessa, voltando até a tal Virgem de Tilcara. Só que a Argentina perdeu aquela Copa. Antes da Copa do Mundo de 1998, a polícia francesa descobriu um plano para um atentado terrorista durante a competição, especialmente durante a partida entre Inglaterra e Tunísia, que seria realizada em Marseille. Além de um ataque no estádio, havia também um plano para um ataque no hotel onde estava a seleção norte-americana e um plano para jogar um avião contra uma usina nuclear. O plano foi descoberto a tempo e estava sendo apoiado pelo então líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Apesar de ser líder da genial seleção holandesa que foi vice-campeã na Alemanha em 74, a lenda do Barcelona, Johan Cruyff, não jogou a Copa do Mundo seguinte em 78. Algumas lendas urbanas afirmavam que ele era meio que contra a ditadura na Argentina, só que na real é que algumas semanas antes da Copa começar, o Cruyff e a família dele foram vítimas de sequestro lá na Espanha, e ele não queria deixar a família sozinha e ficar várias semanas fora, então ele decidiu não ir. Mas mesmo assim a Laranja Mecânica chegou à final, mas perdeu para a Argentina. O zagueiro Andrés Escobar defendeu a seleção colombiana durante a Copa do Mundo de 1994, onde ele acabou fazendo um gol contra a seleção norte-americana e esse gol contra desclassificou a seleção da Colômbia. Algum tempo depois da Copa, Andrés foi morto na Colômbia a mando de apostadores que teriam perdido muito dinheiro por causa daquele gol contra. Sindelar foi o principal responsável pela histórica campanha austríaca na Copa de 34, quando eles foram o 4º lugar. Pouco tempo antes da Copa de 38, a Áustria acabou sendo anexada pela Alemanha do Bigodudo, e Sindelar foi amigavelmente convidado a jogar a Copa pela seleção da Alemanha, só que ele recusou essa tal convocação. Algum tempo depois, Sindelar foi encontrado morto e as autópsias afirmavam que ele mesmo tinha tirado a sua própria vida. Mas todo mundo sabe que na verdade ele foi assassinado. Esse tema já tem um vídeo em específico aqui no canal, mas bem resumidamente trata-se sobre uma teoria da conspiração que afirma que a Copa do Mundo de 1958 ela não existiu de fato, mas sim foi uma armação da CIA. Alexandre Villaplane foi o capitão francês na Copa do Mundo de 1930. Apesar disso, nos anos 40, Alexandre cooperou com o nazismo e sendo um dos líderes da Brigada do Norte da África, ganhando a alcunha de SOS Maomé. Pelos seus crimes de guerra, ele foi fuzilado em 1944.
chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando o canal, acompanhando os vídeos, deixando seus likes, seus comentários. Isso me motiva bastante. Eu queria, na verdade, fazer alguns agradecimentos especiais a algumas pessoas, a alguns canais, na verdade. Aqui eu tenho uma lista de pessoas que eu preciso agradecer, na minha opinião, e considerando que esse é um vídeo quase que especial, né, um iceberg, não sai toda hora, eu gostaria de citar alguns canais. Eu não perguntei pra ninguém se queriam que eu citasse, mas eu vou citar mesmo assim. Eu queria agradecer ao canal Pirata Winchester, ao canal Avril, a Flavinha do YouTube, Cebolinha Uchiha e a Animes e Games Diversos. Existem algumas outras pessoas também que comentaram, mas pelo que eu vi elas não têm canal, então esses são os que eu vi que tem canal, que se inscreveram, que comentaram. E eu também queria agradecer duas coisas. Primeiro, eu tô ganhando bastante views até em alguns vídeos mais antigos, isso é super legal. Principalmente no vídeo sobre o Greco Simpson. Eu não entendi exatamente por que esse vídeo pegou mais de 10 mil visualizações. Não era pra isso ter acontecido. Claro, eu queria agradecer ao canal, o lendário canal Semideus, cara, Alice. Ele comentou num vídeo meu. E porra, eu criei esse canal aqui inspirado nele. Então é isso, o cara comentou no meu vídeo e eu fiquei muito feliz. Então é isso, eu espero que gostem dos vídeos que estão pra vir. Eu espero que venham muito mais vídeos. E sei lá, é só isso mesmo. Agradecendo. Muito obrigado por assistir mais este vídeo e adeus.